Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Salmo 26, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E a expressão terra dos viventes refere-se ao mundo atual, à vida presente, onde o salmista acredita que verá a manifestação da bondade de Deus? Ele não está falando de uma expectativa de recompensa apenas no pós-vida, ou seja, a vida após esse mundo, mas confia que a intervenção de Deus acontecerá em sua vida terrena. Afinal de contas, nós temos vida aqui e no agora. E terra dos viventes, que pode ser traduzido do hebraico como lugar onde os vivos habitam, ou seja, o mundo físico onde a vida humana ocorre. Isso é um contraste com o Sheol, o lugar dos mortos na tradição hebraica. O salmista, ao compor este salmo, está afirmando sua crença de que a bondade e as promessas de Deus não se limitam à vida eterna, mas também à vida presente. Vejamos, nós temos vida, e repito, no aqui e no agora. As promessas de Deus são também para o agora. E isso, com certeza, vai enriquecer a nossa caminhada e, consequentemente, nos ajudar rumo à vida eterna. E a mensagem, ela traz esperança e confiança em Deus, mesmo nas dificuldades. E na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de algumas pessoas que expressam exatamente essa confiança e esperança. Os santos André de Soveral, Ambrósio e Francisco Ferro, onde no Brasil, durante a dominação holandesa no Nordeste brasileiro, no século XVII, muitas comunidades católicas foram perseguidas. E esses homens foram martirizados. Mas eles responderam ao seu chamado ao qual que nós veremos no Evangelho de hoje, em Lucas 10, do versículo 1 ao 12. Um dos versículos do Evangelho de hoje é que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E eles responderam ao chamado e sofreram por causa desse chamado. E muitas vezes as pessoas vão dizer que o ser humano ele sofre unicamente pela questão da fé, ou sofre unicamente porque optou por uma religião e uma religião, mas isso não faz muito sentido porque o sofrimento ele faz parte da vida do ser humano. Onde na primeira leitura de hoje do livro de Jó, no capítulo 19, versículos 21 ao 27, começa exatamente na questão do sofrimento, da angústia. Piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como Deus e não vos cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas, gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Então, novamente, traz a questão do desespero, onde Jó está no auge de seu sofrimento físico, emocional e espiritual. E o sofrimento físico, emocional e espiritual fazem parte da caminhada da existência humana. E no contexto, ao invés dos amigos de Jó oferecer consolo, o acusam de ter pecado, sugerindo que ele está recebendo o castigo divino. Jó responde com uma profunda lamentação e um clamor por compaixão. E ao mencionar na leitura de hoje a palavra redentor, Goel, no hebraico, uma figura que nos tempos antigos era o parente próximo responsável por resgatar alguém em tempos de angústia. E pode ser que muitas vezes, dependendo dos acontecimentos em nossas vidas, nós vamos reclamar ou clamar por uma presença mais próxima, para que nós possamos nos sentir aliviados. E assim como no Salmo de hoje há uma expressão, eu sei que o meu Redentor vive, expressa uma certeza profunda. Mesmo no meio das perdas, Jó está afirmando que Deus não o abandonou e que a justiça será restaurada. E muitas vezes é assim na alma do ser humano, por mais que nós sabemos que as coisas não estão indo bem, e muitas vezes até podemos ter dúvidas se o amanhã
vai ser muito gratificante ou interessante. Nós não podemos perder a chama da esperança e a confiança naquele que tudo pode. E no evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 10, dos versículos 1 ao 12, Jesus envia 72 discípulos em missão, em duplas, para anunciar o reino de Deus nas cidades que ele visitaria. O número 72 provavelmente representa uma missão universal, já que no livro de Gênesis 10, as nações do mundo são 70, ou 72, dependendo da tradução. Isso simboliza que a missão de Jesus é para todas as nações. E Jesus oferece instruções claras como proceder. Eles devem ser humildes e depender da hospitalidade dos outros. A missão é de urgência e eles não devem carregar peso extra nem perder tempo com distrações. A paz é oferecida àqueles que os acolhem, mas onde houver rejeição, o juízo de Deus será proclamado. E o envio dos 72 é semelhante ao envio dos 12 apóstolos, em Lucas 9, mas em uma escala maior, sugerindo que a missão do Evangelho está se expandindo. A frase, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, aponta para a urgência e amplitude do trabalho missionário. O mês de outubro é o mês destinado a uma reflexão sobre a missão e a importância da dimensão missionária na igreja. E afinal de contas, nós todos somos missionários. Muitas vezes nós ficamos esperando um serviço pastoral dentro da igreja, apenas naquilo que diz respeito das paredes do templo, dentro da nossa comunidade. E isso certamente é muito importante. Mas a grande missão é na vida. Afinal de contas, muito daquilo que Deus faz se expressa na vida e que nós possamos ser missionários em nossos trabalhos, em nossas famílias, em nossos relacionamentos. Em todos os lugares que nós estivermos, que possamos levar um sinal de esperança e principalmente um sinal do Evangelho, preferencialmente com nossas atitudes e, consequentemente, com nossas palavras. E devemos ter sempre noção que são as palavras do Evangelho que nutrem as nossas atitudes, atitudes enriquecidas pelas palavras dão testemunhos e que possamos ir mundo afora testemunhando. Certamente haverá desafios, conforme o ofício da memória de hoje dos mártires. A metáfora de cordeiros entre lobos indica que a missão será perigosa, mas a vida em si já é repleta de riscos e que possamos, por de fato, escolher os nossos riscos e aquilo que vale a pena para a nossa vida e caminhada. Santos André e Ambrósio, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.